senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Caesarpedia, eu sou o César. Nós vamos continuar hoje com a conversa sobre a carta de Pedro a Filipe. Trata-se de um documento que abre com um textão desses que o seu chefe manda pelo Zap, convocando o senhor ou a senhora para uma reunião presencial, ok? Uma reunião que o senhor e a senhora não queriam participar, mas que ele usa da autoridade para uma convocação assim um pouco mais assuntosa. Se os senhores não virem, não tem problema, mas considerem quem está chamando é o chefão. Depois de convocados, todos os iniciados, os evangelistas, os discípulos se reúnem sob o comando de Pedro, e eles se dirigem a um monte chamado Oliveiras, e lá eles rezam e surge então a figura que eles identificam como Jesus o Salvador, o Mestre, o ungido. Esse pessoal então aí já tasca uma pergunta em cima de Jesus. A pergunta, só para lembrar, é uma pergunta com várias perguntas dentro, e as perguntas são as seguintes: Senhor, gostaríamos de entender a deficiência dos éons e sua plenitude, de que forma somos prisioneiros neste lugar de morada, como somos prisioneiros neste planeta, e ainda como chegamos a este lugar e como e o que devemos fazer para partir, de que forma possuímos a autoridade da ousadia e por que as autoridades lutam contra nós. Então Jesus responde uma por uma, e antes de responder ele dá aquela puxada de orelha. Eu já falei sobre isso, vocês não ouviram, eu vou falar de novo. E aí vai, né? Na primeira parte nós falamos, né, sobre essas primeiras perguntas, que é a pergunta mais importante do texto, em especial sobre a deficiência dos éons e da plenitude. Sobre a deficiência, Jesus então disse que são duas coisas. Primeiro foi a desobediência e a tolice da mãe Sofaia, né, aquele ato unilateral que o mito de Sofaia explica. E a segunda deficiência foi o roubo dos poderes da mãe por aquele que é arrogante, o famoso Yaldabaoth, que os gnósticos equiparam a Yahvé. Esse episódio é contado no mito de Sofaia nos episódios 4 e 5, e eu sugiro aqui a leitura do mito de Sofaia nas escrituras de Nag Hammadi, deste que vos fala. Esse livro está aqui na plataforma Wiclap, o link está aqui embaixo, se os senhores quiserem se aprofundar um pouco aí nesse assunto, os senhores vão ter um livro muito bom. Sem falar de Não a Imagem de Deus, que é a raiz, né, onde o mito de Sofaia foi restaurado e publicado pela primeira vez. Sem falar de As Escrituras de Nag Hammadi, uma nova leitura, volumes 1, 2 e 3. O volume 2 trata da carta de Pedro a Filipe. Então vamos voltar aqui ao nosso material. Se a deficiência dos éons é uma resposta que requer o conhecimento do mito de Sofaia, na questão da plenitude, a resposta do mestre é simples e direta. A plenitude sou eu. Jesus refere-se a si mesmo como a plenitude divina, enviado para encarnar num avatar humano e falar àqueles que têm ouvido. No episódio 9 da História da Deusa Caída, nós falamos do Aeon Christos, que John Lash substitui com o nome do Aeon Simbionte, porque para evitar confusões cristológicas, né? E nesse episódio o pai autoriza uma intervenção dos Aeons para ajudar a irmã Sofaia, que está passando perrengue aqui do lado de cá do pleroma, né? No lado de cá do pleroma significa o quenoma, os braços galácticos, a região onde a matéria se manifesta. Sobre essas dificuldades nós lemos nos episódios 5 a 8 da História da Deusa Caída e também em Irineu. Em Irineu é bem detalhado, é lá que essa parte do mito de Sofaia é fundamentada, né? O Aeon Christus desce como uma espécie de representação coletiva dos deuses do pleroma, portanto, quanto à plenitude, ela sou eu. Neste texto, Jesus diz que, abre aspas, foi enviado num corpo em benefício da semente que caíra. Eu desci, diz Jesus, em benefício da forma mortal desta semente. Mas eles não me reconheceram e pensaram que eu era um mortal. Interessante, né? A gente conhece muito bem essa história. No Codex Chacos, o termo forma mortal em relação à semente é escrito como
em benefício deste modelo sem vida, ou seja, o ser humano é uma criatura que não tem a verdadeira vida e todas aquelas alegorias e metáforas. Jesus veio trazer a vida para esta humanidade metaforicamente morta. A palavra semente normalmente se refere à prole, tá? Nesses textos antigos. A prole, a descendência, a semente de Seth, a semente de Adão, né? É interessante observar que na história da deusa caída, essa intervenção do Eion Christus, ela é anterior à vinda desse outro Cristo, né? Jesus Cristo, que pode ser ou não o Eion Christus. Às vezes é só mesmo aquele nome ungido, né? Traduzido para o grego. Então, tá aí uma diferenciação importante. No mito de Sofia é um Eion que vem intervir. Na questão de Jesus, isso não é muito claro. A gente precisa tomar um pouco de cuidado ao equiparar Christos com Jesus Cristo. Sendo Jesus o mesmo que o Eion Christus, a intervenção do Deus encarnado é da mesma natureza da intervenção do Eion Christus simbionte no episódio 9 da história da deusa caída. Ou seja, ele, Cristo, o Jesus, representa o pleroma nos dois casos. Quanto à semente de que fala o episódio 3 da história da deusa caída, ela é a prole que foi emitida do pleroma, ou seja, é o antropos. Senhoras e senhores, nós somos a prole em discussão aqui. A 10ª emergência do antropos, conforme o episódio 2, 3 e 4 da história da deusa caída. O Eion Christus, como intervenção avatárica na figura de Jesus, o judeu ungido, não é uma narrativa gnóstica, mas ela pode ser lida como se o homem Jesus, o ungido, fosse uma segunda intervenção avatárica e antropomórfica do Eion Christus. O fio condutor das narrativas se tocam nesse ponto, né? O ser divino não importa se é o judeu ou se é o Eion, ele veio para ajudar a humanidade, mas não foi reconhecido. No entanto, aqueles que ouviram o mestre receberam a autoridade para entrar na herança do Pai, como diz aqui entre aspas. A segunda pergunta, e de que forma somos prisioneiros neste nosso lugar de morada? A resposta do mestre é a seguinte: a humanidade está presa aqui no planeta por causa das duas deficiências causadas pelo Eion Sofia, mas acima de tudo pela inveja de Yaldabaoth. Abre aspas. É por este motivo que vós estáis aprisionados, porque vós pertenceis a mim. Quando vós se despireis do que é corruptível, então tornar-vos-eis lumiares em meio aos mortais. O Evangelho de Filipe diz que o humano perfeito não é escravo do ar com ciumento. O ser perfeito se reveste da luz perfeita e ele não pode ser iludido, enganado, tampouco encarcerado pelas autoridades deste mundo, pois os arcons, abre aspas, não veem aqueles que estão revestidos da luz perfeita e, por conseguinte, não os podem deter. Eles se tornam lumiares em meio aos mortais. Lumiares, pessoal, são fontes de luz, são guias na escuridão. Lembrando que o Evangelho de Tomé diz, em consonância com o Novo Testamento, que um cego não pode guiar um cego, os dois vão acabar numa vala, não é mesmo? Neste ponto aqui, a carta de Pedro a Filipe está um pouco danificada, ela perdeu algumas linhas, e nós não temos muito mais detalhes de como escapar desta prisão, que é uma pena. De que forma possuímos a autoridade da ousadia? Perguntam os apóstolos. Nós já falamos sobre a ousadia, né? A tal da parrésia, nós falamos no vídeo anterior. Ou seja, é a obrigação de falar a verdade para o bem comum. Essa questão da autoridade e da ousadia é totalmente ligada à questão da honestidade intelectual, né, pessoal? Que se conceitua da seguinte forma: não finja saber aquilo que não sabe e não finja não saber aquilo que sabe muito bem. É uma questão ética, portanto, uma questão moral. O senhor não deve falar sobre coisas que não sabe e muito menos omitir as coisas que sabe muito bem. Então, finalmente, Jesus fala sobre a questão da perseguição das autoridades, mas aqui tem uma inversão. A pergunta é: por que as autoridades lutam contra nós? E Jesus responde: vós lutardes contra as autoridades porque elas não têm descanso contra vós, já que não querem que vós sejais salvos. É por ciúme, galera, é por inveja. Não é as autoridades que lutam contra nós na resposta. Na resposta é nós que lutamos contra as autoridades.
O livro secreto é explícito, galera. E Aldabaoth tem inveja porque nós somos mais capazes do que eles. Nós temos os 5 sentidos do corpo, nós temos os prazeres do corpo e eles não têm, porque são seres inorgânicos, como já foi dito em vídeos anteriores. Os apóstolos então perguntam: Senhor, diga-nos como devemos lutar contra os arcons, já que os arcons governam sobre nós. O termo usado aqui não é poderes, não é autoridades, governantes, rulers, potestades, o termo exato é arcons. E a voz que vinha de dentro deles em clara audiência respondeu o seguinte, ouçam. Vós deveis lutar contra eles desta forma, pois os archons lutam contra a pessoa interior, inner man. Uni-vos e ensinai a salvação ao mundo com uma promessa. E armai-vos com o poder do meu Pai, e deixem conhecer vossas orações. E Ele, o Pai, os ajudará, assim como Ele vos ajudou enviando a mim. Não tenhais medo, como já vos disse quando eu estava no corpo. E então relâmpagos e trovões surgiram do céu e, abre aspas, aquilo que lhes apareceu naquele lugar foi levado ao céu. Este é o fim desta aparição de Jesus. Ele vai voltar mais 2 vezes, segura a onda. E aqui nos cabe a pergunta: estamos tratando de quem, afinal? É o homem pregado na cruz, o Jesus Cristo, ou é o Deus gnóstico, o Eion Christus? Noutras palavras, seria Jesus um Eion em forma de avatar humano antropomórfico que veio para reorientar a humanidade usando o mito de Sofia como narrativa para diferenciar Yaldabaoth do Deus Pai que tudo criou? Ou seria Jesus o judeu zelota, o sábio rabi, mestre do conhecimento, líder de uma seita radical do deserto, que o considerava como Messias, o líder da resistência contra o inimigo invasor, o Império Romano, nesse grande combate entre o bem e o mal? São 2 narrativas, né? A narrativa do Mar Morto e a narrativa de Nag Hammadi. Na carta aos Efésios, lemos similaridades com a carta de Pedro a Filipe. Paulo diz o seguinte: Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente nos dias ruins, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Impossível não ler esta passagem sem visualizar os arcons, né? Pois eles são, abre aspas, dominadores deste sistema mundial, eles são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, eles são aliens extraterrestres que levam os títulos de principados e potestades. A posição oficial dos estudiosos da gnose sobre os arcons é que essa luta contra os arcons é uma luta espiritual. No entanto, o texto A Natureza dos Arcons diz o contrário: os arcons são reais. O apóstolo Paulo é citado na Natureza dos Arcons e ele afirma: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as autoridades do mundo e os espíritos do mal. Pessoal, se Paulo descarta a carne e o sangue, as lentes sofiânicas lembram que a história da deusa caída no episódio 5 descreve Yaldabaoth e suas hordas como seres vivos, poderosos, mas inorgânicos. Se eles não são como nós, se eles não são de carne e osso, não significa que eles não existam fisicamente. Segundo John Lash, eles são seres inorgânicos, físicos, e eles trabalham para obstruir o conhecimento da humanidade através de meios psíquicos, tá? Ao fim desta aparição, os apóstolos retornam a Jerusalém conversando.
Um desses que ia junto com o grupo liderado por Pedro diz o seguinte: se até o nosso Senhor sofreu, o quanto devemos nós sofrer? Pedro, no seu papel de liderança, diz o seguinte: ele sofreu por nós e é necessário que soframos por nossa pequenez. A pequenez ou mesquinhez é sinônimo de deficiência, pessoal. Talvez uma referência à insignificância da nossa existência mortal. No Codex Chacos, nós lemos o seguinte: nós mesmos devemos morrer pela humanidade. Se Jesus sofreu por causa dos seres humanos, então os seres humanos devem sofrer por causa das suas próprias deficiências, por causa da sua própria mortalidade e da sua pequenez. Esta atitude é brilhantemente desenvolvida por John Lamlash quando este apresenta o vínculo vítima-perpetrador que está intimamente ligado ao complexo do Redentor. Mas, César, o que é esse vínculo vítima-perpetrador e o que é esse complexo do Redentor? Ouve só. A psicologia moderna identifica a síndrome que Keller descreve como ligação abusiva, dominação e abuso, e em qualquer situação de dominação, o abusador e alguém que foi abusado, como agora entendemos. O contrário não é verdade, no entanto. O abusado não precisa ter sido um abusador. Assim, o sistema está aberto para produzir cada vez mais abusadores a partir do fornecimento interminável de não abusadores. À medida que o abuso se desenvolve, o círculo vicioso torna-se mais estreito. As vítimas que sobrevivem à violência que lhes é infligida podem ficar ligadas aos perpetradores e muitas vezes, mas nem sempre, tornam-se elas próprias perpetradores. O sofrimento gerado pela ligação abusiva ou o vínculo vítima-perpetrador, como vou chamá-lo, é extremamente contagioso. O complexo do Redentor tem 4 componentes. 1. A criação do mundo por um Deus Pai independente de uma contraparte feminina. 2. O julgamento e teste, concebido como um drama histórico, dos poucos justos ou povo escolhido. 3. A missão do Filho do Deus Criador, o Messias, para salvar o mundo. E 4. O julgamento apocalíptico final, entregue pelo Pai e pelo Filho à humanidade. Os judeus ortodoxos aceitam todos os 4 pontos do complexo, mas não reconhecem o Jesus do Novo Testamento como seu Messias, que até hoje ainda não apareceu. O cristianismo romano adotou a forma larval ou tribal do complexo do Redentor do judaísmo, e a coisa se transformou em um programa universal, católico, de salvação. Segundo o antropólogo cultural René Girard, a religião protege o homem enquanto seus fundamentos não forem revelados. E então a voz daquela aparição veio até eles novamente, clara e audiência, e reforçou o caminho do sofrimento da salvação cristã, dizendo, abre aspas, eu vos disse muitas vezes, é necessário que vós sofreis, é necessário que sejam levados às sinagogas e às autoridades para que sofram. Depois disso, os apóstolos foram a Jerusalém e no templo, abre aspas, ensinaram a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo e curaram uma multidão. Pedro, cheio de Espírito Santo, se dirigiu aos seus discípulos e disse, ouve só. Meus irmãos, ouçam minha voz. Nosso luminar Jesus desceu e foi crucificado. Ele usou uma coroa de espinhos, vestiu uma túnica púrpura, foi crucificado na árvore, foi enterrado em um túmulo e ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, Jesus é estranho a este sofrimento. Mas somos nós que sofremos pela transgressão da nossa mãe, Sofia. E por isso ele fez como nós. Pois o Senhor Jesus, Filho da glória incomensurável do Pai, é o autor da nossa vida. Se nós sofremos pela transgressão da nossa mãe, que neste texto é Sofia. Tal afirmação é totalmente gnóstica e também é o fundamento da história da deusa caída. É por essa transgressão que Jesus sofreu com seus discípulos, ou seja, como um humano.
Pois, abre aspas, o Senhor Jesus, Filho da glória incomensurável do Pai, é o autor da nossa vida. Não estamos falando de Yahvé aqui, pessoal, nós estamos falando do Pai gnóstico, tá? O Pai de tudo, aquele de onde todo o universo emerge. A transgressão nada mais é do que aquele ato unilateral de Sofaia. No Codex Chacos nós lemos a transgressão da nossa mãe. São versões da carta de Pedro a Filipe com detalhezinhos diferentes, né? Lembremos, segundo o animismo sofiânico e segundo o episódio 4 da história da deusa caída, Sofaia transgrediu por amor. Amor à sua criança luminosa, foi o instinto materno que a fez agir unilateralmente e que causou o erro, segundo o Evangelho de Filipe, né, deste cosmos, desse sistema de mundo onde vivemos. As últimas palavras de Pedro nessa carta foram danificadas, tá? A gente não consegue ler e entender muito o que ele está falando. E então o chefe da eclésia reuniu todos e disse, abre aspas, Nosso Senhor Jesus Cristo, autor do nosso descanso, dá-nos um espírito de entendimento para que também possamos realizar maravilhas. Depois Pedro e os outros apóstolos saem por aí, tomados por um espírito divino, realizaram curas e cada um tomou um caminho, levando consigo 4 palavras ou mensagens para pregar. E eles saíram pelo mundo, ensinando a boa nova com o poder de Jesus e em paz. Amém. Então Jesus aparece novamente, olha que narrativa rica, e profere suas últimas palavras, abre aspas. A paz esteja com todos vós e com todos os que acreditam no meu nome. Quando partires, vós tereis alegria, graça e poder. Não tenhais medo, vejam, eu estou com vocês para sempre. O texto acaba aqui, mas nós ainda temos algumas coisas para conversar sobre esse texto, ok? Em especial sobre esse Espírito Divino do qual Pedro e os apóstolos são tomados e saem por aí pregando e curando pessoas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Espírito Divino que toma os apóstolos e os evangelistas e os iniciados do núcleo da Eclésia de Jerusalém, liderada neste texto por Pedro. Até mais ver. Um abraço.